Paz do Senhor Jesus a todos, aqui vos fala, seu irmão em Cristo, cooperador Renato. Quero trazer nesta manhã uma mensagem da palavra do Senhor aos nossos corações, para que possam ficar em nossa meditação, que se encontra no livro do profeta Jeremias 23, que assim diz a palavra de Deus. Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste, e delas não cuidaste, mas eu cuidarei em vós castigar a maldade das vossas ações. A palavra do Senhor, ela vem relatar para nós, meus queridos, que o período em que Deus ele levantou o profeta Jeremias foi durante um período de apostasia espiritual, um período de um domínio corrupto, onde a Bíblia vem relatar para nós que Deus ele levantou o profeta Jeremias para que viesse contestar, ou seja, levantar muitas queixas contra o reinado do último monarca por nome de Zedequias, que naquela época reinava em Judá e em Jerusalém. Mas a Bíblia vem dizer para nós que este rei Zedequias, ele fez tudo o que era ao contrário aos mandamentos, os princípios e a boa conduta moral e espiritual de um povo que Deus resgatou com as mãos de ferro da casa de Faraó no Egito e cumpriste com suas promessas, aonde o Senhor falou que iria entregar para eles uma terra que manava leite e mel. Mas só que passados os tempos, a Bíblia ela vem trazer uma narrativa para nós, que muitos monarcas, eles passaram ali por Judá e Jerusalém, mas muitos deles foram pessoas que corresponderam aos mandamentos de Deus, mas outros não, e entre esses está o rei Zedequias, que a Bíblia vem dizer para nós, meus amados, que ele não cumpriu o mandamento de Deus e usou de rigor. E por conta de ele usar de rigor e infringir os mandamentos de Deus, aqueles que conheciam o mandamento da palavra do Senhor, os princípios de Deus, não aceitaram a forma como ele liderava e não queria ser liderado por um falso líder, um falso pastor, que não fazia o que era agradável aos olhos do Senhor. Então, muitas das ovelhas foram espalhadas. Mas veja o que a Bíblia ela vem dizer para nós, meus amados, que Deus ele levantou o profeta por nome de Jeremias, filho de Ilquias, ali de Benjamim, aproximadamente em Ananote, na terra de Ananote. Veja que Deus tirou esse profeta do anonimato, para que ele viesse profetizar contra o domínio de Judá. E por conta da sua palavra, ela ser contra aquela liderança espiritualmente falida, veja que os súditos, eles não aceitaram a profecia de Deus vindo da boca do profeta Jeremias, pelo contrário, se levantaram. Em nossos dias não é diferente. Muitos que se acham líderes não aceitam a exortação de Deus. Eles se acham no direito de afligir, de oprimir as ovelhas do pasto do Senhor, mas quando Deus levanta um profeta para repreender, eles não aceitam. Eles dizem que não é Deus que está usando. E por conta disso, vem logo uma decadência espiritual. É por isso que o Senhor fala, ai dos pastores. Ai é uma palavra muito forte. Eram pastores que estavam espiritualmente caídos. Pessoas que não tinham moral de conduzir um povo aos mandamentos de Deus, porque eram líderes corruptos, que queriam fazer o seu próprio eu, as suas próprias vontades, e nossos dias não é diferente. Infelizmente, assim como o rei Zedequias não aceitou os conselhos dados por Jeremias, nossos dias não é diferente. Muitos não aceitam os conselhos de Deus, usado pela boca dos seus pequenos, porque são orgulhosos, são prepotentes, são arrogantes. Zedequias era muito arrogante, ao ponto de mandar prender o homem de Deus, ao ponto de tocar no homem de Deus. Querido, isso é muito grave.
É muito grave tocar naquele em que Deus enviou. É muito grave. As consequências, elas são terríveis. E a profecia do homem de Deus foi que o Senhor iria acabar com o reinado de Zedequias, ao ponto de ele ir para a província da Babilônia, para os persas, e lá iria morrer, irmãos. Todos os seus súditos, aqueles que o acompanharam. Cuidado, igreja. Cuidado com quem nós andamos acompanhados. Não acompanhe um falso líder. Se você acompanhar um falso líder, você vai sofrer as consequências também. Porque você está compactuando com o pecado. E Deus não tem ninguém por inocente, não. Aquele que toma o nome dele em vão. Então, afasta-te dessas pessoas. A Bíblia nos orienta a nos apartarmos da aparência do mal. Não siga, não ande, não comunique, porque são pessoas que abandonaram os princípios de Deus. A decadência de Zedequias foi muito grande, irmãos, ao ponto de ele ir para a província da Babilônia. Mas aqueles que aceitaram, irmão, ficar debaixo do jugo do rei da Babilônia, eles retornaram, plantaram, colheram e se multiplicaram novamente, porque tiveram prazer na lei do Senhor e entenderam que verdadeiramente era o Deus Altíssimo que estava falando na boca do profeta. Porque os pequeninos do Senhor, eles jamais serão enganados. Os pequeninos do Senhor, eles sabem quando é Deus que está falando e quando é Deus que não está falando. Então o reino de Zedequias foi um reinado falido. Não fez nada que agradava ao Senhor e o Senhor o arrancou. E assim Deus ele vai arrancar todos aqueles que têm maltratado, têm dispersado as ovelhas do Senhor, têm humilhado as ovelhas do Senhor. Então, é questão de tempo, de hora. Zedequias não acreditou que Deus não iria cumprir com as promessas. Assim são muitos também. Acham que estão aí, que pode fazer, pode humilhar, pode pisar as ovelhas do Senhor, pode usar de prepotência, mas pode esperar, que a lei da semeadura, ela não falha. A roda, ela gira dentro da outra. A própria Bíblia, ela vem enfatizar para nós que os que se humilham, eles são exaltados. E os que se exaltam serão humilhados. Amém? Que Deus, ele abençoe a vida de cada um de vós. Deus lhe abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.